Bom dia, então, de novo, pessoal. Bom dia. Bom, então a gente vai retomar aqui o estudo do texto do Django Control, a criação e completude. Hoje a gente vai ver, como eu mencionei para vocês, três instâncias. A gente se debruçou muito sobre a instância 26 e a instância 27 nos dois últimos encontros, né? Que nós estamos vendo aqui nesse momento, então, a descrição que o texto faz sobre Namshetsuge, que é a mente iludida, né? Apresentando uma descrição de 8 consciências impuras, né? E, e junto com essa descrição, uma, uma aproximação do que é a, do que é Kunshi Geshe, né? Ah, que é a consciência primordial, né? Base de tudo. E hoje, então, a gente viu os comentários do Triângulo Rinpoche na semana passada, e hoje, então, vamos avançar um pouco, como a gente mencionou. Eu acho que até agora, basicamente, nesses 2 anos, a gente tem visto uma instância por dia, né? A partir de agora, a gente começa a agrupar algumas instâncias, porque, como eu já mencionei para vocês, os comentários do Triângulo Rinpoche e do Kalu Rinpoche passam a ser um pouco mais abrangentes, dada a profundidade desses ensinamentos, né? E o que a gente definitivamente não quer aqui é tornar esse estudo muito, ah, muito descritivo, muito discursivo, ah, com risco de, digamos, engessar, né, a natureza sutil desses ensinamentos, ficando com ele muito aqui no mental, discursivo, e deixando de lado, né, a perspectiva, ah, digamos, mais contemplativa, mais experiencial da natureza desses ensinamentos. No entanto, como a gente sabe, no percurso, né, na metodologia que a gente tem nos ensinamentos, de estudo, reflexão e prática, a ideia é a gente entrar em contato com essa descrição do que vem a ser a prática da natureza da mente, refletir sobre isso tudo e colocar em prática de forma gradativa, né? Vocês viram que quando a gente está falando na prática de criação e completude, existem várias formas diferentes de se praticar esses meios hábeis do budismo vajrayana, por meio de acumulação de mérito, por meio da prática das divindades. Aqui, de certa forma, como eu já mencionei também, talvez esse ensinamento esteja mais relacionado à fase de completude dos ensinamentos, mas ah, é importante não perder de vista que a fase de criação e a fase de completude, na verdade, são absolutamente integrados, né? E precisam ser compreendidos de forma dissociada. Mas talvez do ponto de vista didático a gente pudesse
alocar um pouco mais esses ensinamentos que a gente está vendo agora no contexto da fase de completude ou de conclusão. Completude ou conclusão, né? Porque a palavra aqui é tzu, né? E, e talvez para mim a ideia de ter que e tzu, né? Que é criação, tzu, a completude, digamos assim, não tanto conclusão. Ah, sob a perspectiva de que, ah, como a gente está vendo aqui a descrição, a forma de traduzir que a gente viu aqui dos ensinamentos do Triângulo Rinpoche, ao se referir a um shigeshi, vou pegar exatamente o termo aqui, a escolha que a gente fez, como sendo base de tudo pura, né? Em contraposição à consciência base de tudo. Base de tudo pura, como sendo Jnana, consciência base de tudo, como sendo Alaya Vijnana. Por que eu estou falando sobre isso? Porque essa noção de base de tudo pura, eu acho que, de certa forma, se relaciona bem com a perspectiva de que tudo aquilo que se manifesta, tudo aquilo que ganha um aspecto manifesto, se manifesta a partir da mente, que é descrita aqui como base de tudo pura. Tanto a noção de conclusão talvez seja mais limitada do que a ideia de completude quando eu trago a noção do reconhecimento da natureza da mente sem ni, a, a partir, né, do cultivo de este, da consciência primordial e daí por diante, reconhecendo o aspecto absolutamente completo e puro de tudo aquilo que se manifesta na mente. E é isso que a gente quer cultivar. Por isso a ideia dessa fase da prática de meditação talvez está mais é, relacionado à noção de completude ou perfeição. Quando se faz a tradução, por exemplo, da linhagem de Dzogchen, Dzog na perspectiva de completo, perfeito e Chen grande. É a prática por meio da qual você realiza o aspecto absolutamente perfeito da realidade. É a maneira como a gente se relaciona com ela que traz uma percepção delusória de impureza. Mas a prática de Dzogchen tem por perspectiva reconhecer o caráter perfeito, completo da natureza da mente. Por isso eu acho que talvez seja melhor traduzir essa fase de Dzogchen como sendo completude, não conclusão. Mas enfim, essa é uma escolha que cada tradutor pode
fazer, enfim, a partir de algum critério. A gente está usando um pouco esse. Então, como eu estava dizendo, essas instâncias estão mais relacionadas a essa fase, né, da prática associada ao reconhecimento da natureza da mente. Bom, então, trazendo, né, tudo aquilo que a gente viu nos 2 últimos encontros, a partir da perspectiva das 8 consciências impuras, né, que consubstanciam essa mente iludida, Namshe Tsoge, a gente viu uma ideia de nona consciência, a partir da qual a gente viu que, na perspectiva do Triângulo Rinpoche, na verdade, fundamentalmente seria uma função, um aspecto da 7ª consciência, Manas, aquela que traz uma percepção da existência de que há um eu, experimenta esses fenômenos compostos da realidade. Vamos continuar aqui a leitura, então, dessas 3 instâncias. Vocês lembram que a gente mencionou na instância 26, a gente fez aquela pontuação que dizia: uma vez que é ensinado que a natureza intrínseca do fundamento é a virtude, ela é essencialmente a natureza de Buda autoliberta. E lembra que a gente falou um pouco a respeito desse aspecto, né? Como sendo a natureza da mente, ou a dinâmica da mente associada a uma postura de... A gente viu a tradução de Gewa, né? Que é virtude, como sendo bondade, altruísmo e daí por diante. Portanto, isso sendo uma descrição do aspecto dinâmico da mente desperta, né? Não como algo de fora, senão como a sua própria expressão dinâmica manifesta. E ele dizendo, uma vez que é ensinado que a natureza intrínseca do fundamento, a natureza intrínseca, portanto, de Kumshi Geshe, é a virtude. Essa é a natureza, né? Ela se traduz como sendo virtude, ela é essencialmente a natureza de Buda autoliberta. Portanto, a gente viu que o comportamento de um Buda se move numa perspectiva virtuosa, altruísta, generosa, cuidadosa. Esse é o estado natural de uma mente desperta. A gente vai um pouco falar a respeito disso nessa instância 28, porque a instância diz o seguinte: padrões habituais de virtude totalmente pura não podem ser acumulados como impressões na consciência base. Consciência base aqui, Kunshi Namshe, ou Alaya Vijnana, ou 8ª consciência, aquela consciência depósito, né? Aquilo que a gente talvez se relacione com a ideia de inconsciente. A frase? Padrões habituais de virtude totalmente pura não podem ser acumulados como impressões na consciência base. Então a gente viu que a consciência base, ela é Vijnana, às vezes é trazida como uma noção de uma consciência depósito, onde as experiências de realidade deixam uma espécie de um print, de uma marca, que vão consubstanciar em hábitos e tendências que fazem com que eu me comporte de uma determinada maneira. Vocês lembram disso? Ele está dizendo o seguinte: padrões habituais de virtude totalmente pura não podem, elas não colam como impressões na consciência base. Neste caso, a consciência perturbada, que é Manas, a 7ª consciência, se torna a mente totalmente purificada. E como esse é o remédio, a virtude é impressa na consciência primordial discriminativa. Veja, então, como a virtude, como dizia a instância 26, é a natureza intrínseca de Kumshi Geshe, que o texto fala, uma vez que é ensinado que a natureza intrínseca do fundamento é a virtude,
ela é essencialmente a natureza de Buda, o texto está dizendo aqui, padrões habituais de virtude totalmente pura não podem ser acumulados como impressões na consciência base, na oitava consciência, que é a leve jnana, que é uma das formas de consciência impura. Ela não deixa esse print, porque quando você está agindo de uma maneira virtuosa e daí por diante, você está entrando em contato com a natureza pura da mente, com Shiyeshe. E isso não deixa um print, senão que de certa forma vai revelar. Imagina um céu coberto de nuvens. Uma atitude virtuosa simplesmente faz dissipar essa confusão das nuvens e permite revelar aquilo que já é. Portanto, isso não deixa imprint, senão que simplesmente cria condições para que essa condição natural da mente possa se revelar. É o que o texto está dizendo aqui. Neste caso, nesse tipo de situação, a consciência perturbada, a sétima consciência, se torna a mente totalmente purificada. Numa atitude virtuosa, essa noção de eu vai se dissipando. Essa sétima consciência, o que ela vai se tornando? Ela vai se tornando a mente totalmente purificada, é o que o texto está dizendo. E como esse é o remédio, a virtude é impressa na consciência primordial discriminativa, que é a Yeshe. A gente viu aqui na instância 14, a seguinte descrição. A abordagem excepcional é reconhecer a verdadeira natureza das emoções perturbadoras. Quando pensamentos de desejo surgem vividamente, ao olhar diretamente para a sua essência, eles desaparecem por si mesmos. Então, inclusive o Kalun Rinpoche fala isso nos seus ensinamentos, isso é tipicamente uma prática Mahamudra. No momento em que o desejo começa a dar sinais de se manifestar, você olha para ele para reconhecer a natureza dele, né? Quando os pensamentos de desejo e apego surgem vividamente, ao olhar diretamente para a sua essência, eles desaparecem por si mesmos. Esse é o florescimento do Mahamudra. Felicidade, êxtase e vacuidade inseparáveis. Isso também é conhecido como consciência primordial discriminativa, Sosortopa Yeshe. Então ele está fazendo referência aqui a essa consciência discriminativa. O texto está dizendo o seguinte: nesse caso, né, quando padrões habituais de virtude ele está dizendo, né, padrões habituais de virtude totalmente pura não podem ser acumulados como impressão na consciência base, no alaya vijnana. Nesse caso, a consciência perturbada, manas, a sétima consciência, aquela que dá uma noção de eu, se torna a mente totalmente purificada, como se você fosse dissolvendo essa noção fixada de percepção da realidade, dissolvendo a noção de eu. E aí, como este é o remédio, a virtude, a virtude é impressa na consciência primordial discriminativa. Ela vai deixando aí sim um registro em Yeshe, na consciência primordial, não na oitava consciência lá é viginana. Portanto, o que você vai fazendo é cultivando, de certa forma, aquilo que é Yeshe, que é a consciência primordial. Pensamentos virtuosos surgem a partir da radiância intrínseca da consciência fundamental, Kumshi-Yeshe. Veja como é absolutamente coerente o texto, né? Como não poderia deixar de ser. Ele está dizendo que o pensamento virtuoso, uma atitude virtuosa, altruísta e tal, ela nada mais é do que a radiância da consciência fundamental Yeshe. A consciência fundamental, a sua expressão manifesta de radiação é virtude, é altruísmo. E isso é extremamente importante porque dissolve a perspectiva de que a atitude altruísta, digamos, é de certa forma um mandamento que eu tenho que atender por força de um imperativo, e se eu assim não o fizer, eu sou punido e daí por diante. Não, nós estamos falando simplesmente o estado natural da mente desperta, a sua radiação são pensamentos virtuosos. Por isso que um Buda só se move numa perspectiva virtuosa, porque a sua mente irradia
Amor, bondade e compaixão, e daí por diante. Não como algo estranho que precisa ser incutido, senão como expressão manifesta de uma mente desperta. Esta acumulação das raízes da virtude se torna a condição para a liberdade e a causa da perfeita fruição. Condição para a liberdade e a causa da perfeita fruição. Também não pode ser interrompida ou perdida. Então vejam como isso é, né, assim, na perspectiva dos ensinamentos Mahayana, e os ensinamentos Vajrayana, de certa forma, estão inseridos no contexto Mahayana, né, a prática da virtude, ainda que não tenho dúvida que a própria linhagem do budismo originário também seja fundada na atitude virtuosa. Acho que não faz nem sentido fazer essa distinção, na verdade. Mas veja, ele se diz que se torna a condição para a liberdade e a causa da perfeita fruição. Aí o texto continua e aí ele faz um contraponto. Com o fundamento funcionando como causa dos objetos exteriores, das faculdades do sentido, aqui ele está fazendo referência a Kunshin Namshe. Então ele está fazendo um contraponto, né? Primeiro ele falou da virtude como sendo a radiância intrínseca da consciência fundamental, como Shi-Yeshe, né? Aí ele faz um contraponto. Com o fundamento funcionando como causa dos objetos exteriores, então numa lógica de dualidade, o fundamento, aqui ele está fazendo referência, né, o texto raiz está falando de Kunshin Namshe aqui nessa linha, com o fundamento funcionando como causa dos objetos exteriores, das faculdades dos sentidos, visão, audição, tato, paladar, e daí por diante, e de todas as consciências entre um e outro, a consciência perturbada se assemelha às nuvens. Então, aqui ele está descrevendo a mente iludida. Ele está dizendo que quando o Kunshin Namshe funciona como causa de objetos exteriores, numa lógica de dualidade das faculdades dos sentidos e de todas as consciências entre um e outro, a consciência perturbada, aquela sétima consciência, né, de noção de eu, se assemelha às nuvens. Os 6 grupos de consciência, consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa e consciência mental, se assemelham à chuva e as ações kármicas aos rios. Olha o nível de densidade que você começa a adquirir, né? A noção de eu como sendo a nuvem no céu, as 6 consciências como sendo a manifestação ainda mais, digamos, mais grosseira, mais tangível, como sendo a chuva, as ações kármicas como sendo os rios que se formam a partir das chuvas, e os padrões habituais, a base da base, e os padrões habituais da base se assemelham ao oceano. Então, entende o nível de densidade que ele está descrevendo aqui? Quando eu tenho uma atitude virtuosa, essa atitude virtuosa, ela não faz um print na oitava consciência, pelo contrário, ela é simplesmente a expressão, a radiância de Kunshin. E ele vai dizer, isso se torna a acumulação das raízes da virtude, né? Isso na perspectiva de Kunshin. Quando a gente está falando da mente perturbada, ele está dizendo, quando não se toma a realidade tal como ela é e se constrói uma perspectiva delusória de dualidade em relação às experiências que se manifestam na mente, ele está dizendo o seguinte, que a partir dessa perspectiva delusória, a sétima consciência é como se fossem as nuvens do céu, as 6 outras consciências do sentido são como a chuva que cai dessas nuvens, os rios são as ações kármicas decorrentes dessa maneira delusória de se relacionar com a realidade, então ainda mais tangível, e o fundamento, ou seja, a oitava consciência, com Shinamshe, como sendo a base do oceano. Entendem a ilustração que o texto está fazendo aqui? Neste exemplo, o agente que conecta isso tudo numa espécie de continuidade, Wagner,
é a consciência instantânea, que ele está chamando aqui, que ele está diferenciando como sendo a nona consciência, e que para o Triângulo Rinpoche ele vai dizer isso talvez seja um aspecto, uma função relacionada à sétima consciência. Está dizendo que o que conecta toda essa experiência de uma noção de um eu, da noção de um outro, que são os fenômenos compostos que eu percebo com esse corpo e daí por diante, do que são os hábitos e tendências que ficam impressos nessa consciência base, daí por diante, o que dá liga a isso tudo e dá uma noção de continuidade, de contínuo. Quando a gente está falando de um contínuo mental, é o que ele descreve como sendo essa consciência instantânea, que vai ligar uma experiência a outra, que são, como a gente já falou, né? A experiência da realidade é como um filme, uma sequência de slides, né? Como é que chamava aquele... Frames, Como é que chamava quando a gente... Assim, eu imagino que tem muita gente da minha geração que vai lembrar aqueles slides que a gente projetava, além de umas fotinhas desse tamanho. Slide, não é? Imagina uma série de slides em sequência, como quando a gente vê um filme. São uma sequência de imagens que dão uma certa sensação de continuidade, como se houvesse uma realidade intrínseca se manifestando na tela do filme. Mas, na verdade, aquilo são uma sequência muito rápida de experiências visuais, dando que dá um movimento. Você nunca pegou um caderninho quando era criança, fez um monte de desenho, fez e aí dá uma sensação de que o bonequinho está se movendo, mas tem um bonequinho ali se movendo? Não, aquilo é uma experiência, eu diria nesse caso, ilusória. Porque nessa condição, quando eu pego meu caderninho e giro, eu sei que aquilo é uma ilusão. Como quando eu vou num show de mágica, quando eu vou no cinema. A experiência ilusória, eu tenho consciência de que aquilo não é verdade, mas eu ainda assim experimento a sensação de que aquilo é verdade. Ontem eu fui assistir aquele filme Duna 2. Alguém já viu aí, gente? Super legal, Leon Atrilé adora esses filmes de ação também. Quando você estiver vendo o filme, na hora da emoção, corta e olha para o público. Mas isso é a prática. Você está completamente envolvido ali, corta e olha. Todo mundo ali fazendo... Mas é uma ilusão, porque é um balé de cores numa tela em branco ali, mas gerando raiva, medo, emoção. Eu fico completamente engajado. Mas eu entro no cinema sabendo que eu vou ver as cores ali na tela. Isso é ilusão. Quando eu vou no mágico, eu sei que ele está fazendo algum truque ali, mas eu fico surpreso, mas eu sei que é uma ilusão. A nossa experiência da realidade é delusória. A diferença é que eu tomo aquilo como sendo a realidade tal como ela é. E é isso, o ensinamento do Buda está diretamente relacionado a isso. Conhecer a realidade, reconhecer a natureza da mente tem a ver com conhecer a realidade tal como ela é. Sair da experiência delusória da realidade. Esse é o ensinamento do Sr. Buda. Então, voltando aqui, né? Essa experiência da realidade que parece que tem uma existência intrínseca e que está em movimento e daí por diante, e que há alguém que percebe essa realidade, ele tá dizendo o seguinte, né? O que conecta isso tudo, essa experiência de um eu, essa experiência de um fenômeno fora, né? Da percepção de que aqui tem um sino, de que o Wagner está ali de fato e daí por diante, os pensamentos que vêm na minha mente e tal, tudo isso se conecta e essa sensação de continuidade se dá por meio dessa consciência instantânea. Que o texto aqui está tratando como uma nona consciência, como eu já falei para vocês, que o Triângulo Rinpoche e vários outros autores e tal não trabalham com a ideia de 9 consciências, falam basicamente em 8 consciências. Essa consciência instantânea como sendo talvez uma função da sétima consciência. E alguns textos vão falar em 6 consciências só, não vão fazer a diferenciação entre consciência mental, consciência perturbada e consciência base de tudo, né? Sexta, sétima e consciência. Vamos dizer, não, e nona consciência, consciência instantânea. Vamos dizer que tudo isso são expressões da sexta consciência, da consciência mental. Bom, então aqui nós estamos fazendo basicamente uma descrição, né? Tudo bem até aí, gente? Tudo bem?
Aí o que diz a instância 29? Para o praticante, isso significa que assim que a consciência instantânea começar a surgir, a partir da consciência base, essa parte da consciência base, assim, as outras também partem, né? Eu tô tentando puxar a sardinha para que isso é uma função da sétima consciência também, mas enfim, não vamos brigar com o texto raiz aqui, quem somos nós, né, Wagner? Para o praticante, isso significa que assim que a consciência instantânea, essa que dá uma espécie de continuidade à experiência de realidade, começa a surgir a partir da consciência base, da oitava consciência, de Alaya Vijnana, sem demora, você deveria pousar a atenção diretamente sobre ela. Então ele está dando uma instrução de prática aqui. Pousa a sua atenção diretamente nessa consciência instantânea. Isso se chama liberação no primeiro momento, ou dissipação à primeira vista em certas doutrinas. Só uma prática. Quando a sexta consciência e a consciência perturbada, recém-surgidas, né, a consciência mental e a sétima consciência, humanas, recém-surgidas, forem reconhecidas através da lucidez e liberadas em si, aí isso se chama liberação no segundo ou terceiro momento. Então, isso é uma instrução de prática direta, trabalhando com essas perspectivas da mente impura. Isso é uma outra instrução de prática, na instância 29. Aí a instância 30 vai dizer, de toda forma, já que o pensamento discursivo é a própria energia dinâmica da mente, então veja, de toda forma, já que o pensamento discursivo é a própria energia dinâmica da mente, né? Aqui talvez ele esteja descrevendo a sexta consciência, a consciência mental, ela é simplesmente o aspecto dinâmico da mente. É impossível que pensamentos de apego e aversão não surjam, né? É o que a gente conhece como a nossa experiência de realidade, né? Pensamentos surgindo um atrás do outro, alguns de desejo, alguns de aversão e daí por diante. No entanto, então ele está dizendo, né? De toda forma, já que o pensamento discursivo é a própria energia dinâmica da mente, é impossível que pensamentos de apego e aversão não surjam. No entanto, se você confiar na lucidez, pensamentos discursivos não acumularão karma. Eu veja como isso é importante, né? Algo sobre o qual a gente já falou algumas vezes. Pensamento, a expressão manifesta de um pensamento, ele não é, na sua essência, bom ou ruim. Seja um pensamento de raiva, de desejo, de ciúme, daí por diante, ele é pensamento. Ele é consciência mental se manifestando. O fundamental não é que eu devo impedir que sim, isso é, digamos, uma prática avançada, tá? Coloquem nesse contexto, assim. O fundamental, na perspectiva do budismo vajrayana, não é evitar que pensamentos de desejo, ciúme surjam, fabricar sentimentos de amor, bondade, compaixão e daí por diante. Não é tanto disso que se trata. O fundamental é saber o que você faz quando os pensamentos surgem. Qual é a sua atitude diante dos pensamentos? Não é reprimir. Mas é reconhecer a natureza deles. Isso não é uma coisa simples de se fazer. Nós estamos vendo aqui, gente, vamos contextualizar isso aqui. Nós estamos na etapa mais profunda aqui do ensinamento de um texto fundamental aqui da nossa linhagem, entendeu? Mas vejam de novo, né, como isso está diretamente relacionado a essa noção de Dzogchen, né, de perfeição. Na sua essência, qual é a natureza desse pensamento? Portanto, não há uma lógica de rejeição a nada, de fabricação de nada, e daí por diante.
E aí o que ele está dizendo é assim, se você confiar na lucidez, Aperta aqui. se Durante você, o. se você confiar na lucidez e permanecer num estado lúcido, quando esses pensamentos se manifestam, ele está dizendo, eles não acumularão karma. É como verter água num pote com um buraco no fundo. Veja assim, o budismo, em geral, ele está assentado em dois pilares fundamentais. A prática da virtude, do amor, bondade e compaixão, e a prática da sabedoria. O texto está trazendo aqui duas perspectivas. Quando eu pratico a virtude, ele está dizendo, essa virtude não vai deixar um print na oitava consciência, porque essa virtude é a irradiação natural da mente desperta. Então eu estou cultivando a qualidade natural da mente, espontaneamente compassiva e daí por diante. Ah, é uma prática por meio da qual eu cultivo certamente, de certa forma, um hábito que me faz simplesmente me aproximar da minha própria natureza, né? É difícil construir essa frase sem trabalhar numa lógica de dualidade, mas é a maneira que a gente tem para descrever isso, né? Então, uma forma é praticar a virtude. Ao praticar uma atitude de virtude, acumulação de mérito e daí por diante, na verdade, o que eu vou fazendo é permitindo que a natureza da mente se revele tal como ela é. A expressão manifesta da, da, da bondade amorosa e da compaixão. Nessa outra perspectiva, ele tá colocando a prática sob a perspectiva da lucidez, da sabedoria. Quando eu cultivo um estado de lucidez, de reconhecimento da natureza dos fenômenos que se manifestam na mente, ele está dizendo nesse caso, também não há acumulação de karma. Não há como nada se grudar na oitava consciência. Ele está dizendo, é como verter uma água num pote com um buraco no fundo. Os pensamentos vêm, vão, e você reconhece a natureza deles. De um jeito, eu praticando a virtude, ou eu praticando a sabedoria, né? Praticando amor, bondade e compaixão, e praticando a sabedoria, eu não vou acumular karma. Pelo contrário, eu vou cultivar a natureza da mente na sua condição pura desde sempre. O pensamento iludido é a manifestação. O pensamento iludido e a manifestação da lucidez que o reconhece são iguais, pois o próprio pensamento discriminativo avalia o pensamento de apego. Ó, vou repetir. O pensamento iludido é a manifestação da lucidez. No texto raiz, ele está falando em ripa, tá? Então, o pensamento iludido e a manifestação de ripa que o reconhece são iguais, são a mesma coisa. Pois o próprio pensamento discriminativo, o texto fala em sortoni, avalia o pensamento do apego, shento. Percebem a indissociabilidade daquilo que se manifesta e da capacidade de reconhecer? Lembra quando a gente está falando da natureza da mente, a gente fala que mente é vacuidade, ao mesmo tempo ela é claridade, e a gente fala, e ao descrever a claridade, a gente diz que claridade está relacionada à dinâmica da mente, à capacidade de manifestação da mente e à capacidade de reconhecer tudo aquilo que nela se manifesta. A gente já falou isso várias vezes. Esse aspecto claridade, portanto, da mente, está diretamente relacionado ao que ele acabou de descrever aqui, o aspecto de manifestação de um pensamento e a capacidade de reconhecê-lo como sendo expressão da própria mente. Fora de uma lógica de dualidade, de pensamento virtuoso ou não virtuoso. Portanto, no momento em que eu reconheço que aquilo que se manifesta da mente é simplesmente o aspecto manifesto da mente,
Não há como acumular karma, o que ele está dizendo. E o que ele está dizendo é que esse pensamento e a lucidez que o reconhecem são a mesma coisa, é o aspecto qualidade da mente. Aí ele vai dizer, pois o próprio pensamento discriminativo, ah, essa palavra pensamento discriminativo, ah, me parece que não foi uma boa tradução que a gente escolheu aqui. Ah, e a minha ideia é substituir por sabedoria discriminativa, porque essa noção de pensamento dá uma sensação de ser algo discursivo e daí por diante. Então, a ideia é traduzir aqui por sabedoria discriminativa, porque quando você pega o texto no tibetano, ele está falando em sortoni, muito provavelmente essa expressão sortoni é a abreviação de Sosor Topei Yeshe. Sosor Topei Yeshe, que é exatamente a consciência primordial discriminativa que a gente mencionou lá atrás. Sosur Topa Yeshe, que eu acabei de mencionar para vocês. Portanto, o que ele está dizendo é o seguinte, que a própria sabedoria discriminativa, portanto, a consciência primordial discriminativa, Sosur Topa Yeshe, avalia o pensamento de apego, que é um pensamento que surge aqui, que ele está pegando como um exemplo, que é Shinto. Portanto, aqui, com todas as ressalvas possíveis, e eventualmente poder estar cometendo algum tipo de equívoco, e aqui eu assumo toda a responsabilidade por isso, mas só para fazer um exercício aqui com vocês, coloquem, portanto, isso entre parênteses, porque isso não é uma explicação dada pelo Drango Rinpoche ou pelo Kalu Rinpoche e daí por diante. Portanto, eu tomo isso aqui como uma oportunidade em que a gente estuda junto esse texto. Eu traria para vocês que, nesse tipo de situação aqui, talvez isso não seja uma preocupação de vocês, mas já foi muitas vezes uma dúvida que eu sempre tive. Quando você pega a tradução de Sherab, que é sabedoria, que é a prática de prajna, né? Que é uma sabedoria discriminativa, como diz o Gampopa, a capacidade de reconhecer o que é e o que não é, que é a prática que o Avalokiteshvara está fazendo na presença do Buda Shakyamuni, eles conversam, o Shariputra e Avalokiteshvara dizendo, e Avalokiteshvara vai dizer, é assentado na sabedoria discriminativa que todos os Budas e Bodhisattvas alcançam o estado de Buda, né? Tanto a prática da sabedoria como sendo um meio, mas ao mesmo tempo o resultado da prática. Quando você pega em alguns dicionários a tradução de Sherab, eles colocam Sherab e Yeshe como sendo sinônimos. Sabedoria e consciência primordial. Conceito de Sherab e conceito de Yeshe. Né? Eu ousaria dizer que é exatamente numa situação como essa em que a gente pode tomar a ideia de Sherab e Yeshe como sendo sinônimos. Porque aqui o texto está falando em Sosortopa Yeshe. Ele não fala em Sherab. Mas ao descrever o que é Yeshe nesse momento da prática, né? Quando eu olho para a prática e vou reconhecer aquilo que é para o pensamento e vou reconhecer aquilo que ele é, portanto, uma sabedoria discriminativa, para reconhecer que a manifestação do pensamento e a lucidez são a mesma coisa, eu diria que nesse caso a gente estaria justamente numa situação como a que se descreve em relação à prática de Sherab. Portanto, eu diria, pelo menos o que me parece aqui,
é que a melhor tradução aqui não seria pensamento discriminativo, mas sabedoria discriminativa. A, a referência que se faz é de Sosotope Yeshe, e eu diria que é que quando os dicionários trazem Sherab e Yeshe como sendo sinônimos, aqui é um exemplo, para mim, muito marcante, onde isso de fato se manifesta. Onde é uma prática por meio da qual você consegue essa ideia discriminativa, essa capacidade de discernir o que é e o que não. Reconhecendo que a natureza daquilo que se manifesta e a capacidade de conhecer tudo aquilo que se manifesta, como sendo esses dois aspectos da claridade da mente, são a mesma coisa. Então o texto vai dizer, o pensamento iludido e a manifestação da lucidez que o reconhece são iguais, pois a própria sabedoria discriminativa avalia o pensamento de apego. É como fogo que incendeia a grama fina e seca. Embora o fogo e a grama tenham aparência como duas coisas, instantaneamente eles se tornam apenas fogo. Então poderiam ser chamados simplesmente de fogo. O que ele está descrevendo aqui? É como fogo que incendeia a grama fina e seca. Quando uma grama pega fogo e ela está queimando, você pode imaginar, você pode considerar que ali você tem grama e você tem fogo. Então o texto vai dizer, embora o fogo e a grama tenham aparecido como duas coisas diferentes, no momento em que a grama pega fogo, instantaneamente elas se tornam apenas fogo. Não há mais a diferenciação entre grama e fogo. Ali é fogo. Só fogo. E o texto vai dizer, então nesse momento eles poderiam ser simplesmente chamados de fogo. No momento em que a lucidez da mente reconhece aquilo que se manifesta, não há mais uma diferenciação, como o texto fala, entre pensamento e lucidez. Você pode descrever isso exclusivamente como sendo lucidez. E aquilo que parece ter uma densidade tangível perde essa densidade. Quem já assistiu os ensinamentos do Mingyur Rinpoche, ele vai descrever isso como algo que chama demagrass. É uma grama que dá lá na região do Tibete, e que quando ela pega fogo, ela queima essa grama, essa grama continua com a mesma forma, mas ela se torna só cinza. Se você encostar nessa grama, mas ela parece ainda grama, mas ela não é mais. Entende o que o texto está trazendo aqui, portanto? Não há mais a diferenciação. Quando você pratica, quando você cultiva essa lucidez, não há mais diferenciação entre aquilo que se manifesta na mente e a capacidade de reconhecer. Tudo isso é aspecto claridade da mente. Não há mais essa diferenciação. Poderia fazer uma pergunta através de um exemplo? Por favor. Por exemplo, alguém que, por sofrimento, faz provocações, ofende, né? Alguém que está com uma irritação muito grande e passa a ofender como um produto desse sofrimento. E aí a pessoa ofendida reage com a mente da sexta, ou melhor, da sétima consciência, emocionalmente, né, assim, com raiva. Ela pode discriminar, né, pela sexta consciência de que aquilo é uma irritação, ela sabe os motivos daquilo, né, do sofrimento. E aí esse patamar seria o mesmo de início, o mesmo patamar, né, a consciência, pensamento iludido, no caso a emoção, diante daquela situação, e a lucidez, né? Porém, conforme o comportamento muda, no sentido de não entrar em confronto, o efeito passa a ser distinto, né?
que é, nesse instante também podemos detectar a nona consciência instantânea, que é a hora decisiva entre não agir de acordo com a raiva, e o efeito, sim, é distinto, né? Uma vez que não foi aumentada a violência, não houve um conflito, né? A sabedoria prevaleceu, né? E daí o impuro, né, na verdade, torna-se substrato, né, para a manifestação da virtude. E, então, eu entendo Isso. Tá correta essa descrição toda, mas isso eu diria, porque a gente precisa entender o nível de profundidade desse ensinamento e como em que circunstâncias ele se dá. Essa descrição que você trouxe, ela é o meio pelo qual eu vou cultivando uma atitude de sabedoria. Se você toma consciência disso que você acabou de dizer, dizendo, olha, ela me provocou porque ela está em sofrimento, eu vou aspirar que ela né, assim, algum nível de lucidez para perceber o que está acontecendo, e você vai aspirar que ela não sofre, daí por diante, você está cultivando, de certa forma, algum nível de sabedoria e, e compaixão por aquela pessoa, num processo gradativo de prática. O que ele está descrevendo aqui é algo ainda mais profundo, assim, né? Todas essas etapas que você acabou de descrever, elas são para um praticante que está fazendo a prática do conhecimento da natureza da mente, ela é absolutamente automática, assim, não há esse percurso, entende o que eu quero dizer? Sim. Ele simplesmente está no estado natural da mente, ele percebe esse balé. Toda essa decupagem que você fez é o processo nosso de cultivo, de colocar em prática todos esses ensinamentos que vão gerando um processo gradativo de progressão no caminho. Aqui nós estamos falando de uma prática de reconhecimento da natureza da mente que percebe isso tudo como um balé. Entende o que eu estou querendo dizer? Sim. Então, é importante entender que essa descrição que você faz, ela faz todo sentido, mas talvez ela seja uma etapa ainda anterior do que seria uma prática de reconhecimento da natureza da mente que não dissocia todas essas etapas, Sim, que é a maneira que eu descrevo envolve bastante esforço. Esforço, reflexão, e daí por diante, entende? A sua maneira, sabedoria pura, insight. Exato. Que é a prática de reconhecimento da natureza da mente. Porque nesse processo, muito provavelmente ainda tem consciência mental fazendo algum tipo de avaliação, e daí por diante, puxa, essa pessoa fez isso porque ela está em sofrimento, entende? Assim, e tá perfeito, é por aí. A descrição que ele está fazendo é uma prática que pressupõe algum nível de reconhecimento da natureza da mente cujas coisas não se dão nessa maneira gradual que você descreveu, mas ela é absolutamente direta, assim, ela é cortando diretamente, assim, ela é direta, assim, porque a descrição fala, né, que para o praticante, significa que assim que a consciência instantânea começar a surgir a partir da consciência base, sem demora, você deveria pousar a atenção diretamente sobre ela. Isso se chama liberação no primeiro momento. Quando a sexta consciência, a consciência perturbada, recém surgirem, forem reconhecidas através da lucidez e liberadas em si, isso se chama liberação no segundo e terceiro momento. É uma coisa
totalmente direta, assim, entendeu? Mas eu não me entenda mal, não está errado o que você está trazendo, eu só estou tentando trazer a profundidade do tipo de prática que está sendo descrita aqui. Fez sentido para você? Sim. A perspectiva de quem está buscando e de quem já alcançou, né? O que já tem algum tipo de familiaridade com o reconhecimento da natureza da mente. Mas na prática, qual seria essa atitude? A atitude que ele descreve Não, a dele eu entendi. de reconhecimento da natureza da mente, que é o que a gente está descrevendo aqui. Na prática, a gente não seria afetado por essa irritação, a gente primeiramente não faria esse esforço, não, está com raiva, vou fazer isso. Há uma certa energia para acalmar aquela... Você já tem algum nível de reconhecimento da natureza da mente. Quando um episódio como esse começa a se dar, você desse lugar, você olha para isso. Entende? É diferente. Tem equanimidade. De um estado onde não de um estado de confusão mental, porque esse é um estado progressivo, como a gente está descrevendo, de fazer todos esses exercícios e daí por diante. Mas quando de certa forma eu já tenho algum nível de reconhecimento da natureza da mente, é claro que esses episódios têm o potencial de engatilhar sétima consciência, oitava consciência, daí por diante. Mas nesse momento no momento que surge essa consciência que dá uma continuidade, ele está dizendo, você já, se não pegou nesse primeiro momento, você já percebe sétima, oitava consciência se manifesta, já reconhece. E essa pessoa fez porque ela está sofrendo, eu devo. É uma coisa totalmente direta. Entende? A gente aqui está tentando descrever algo que não é do campo da descrição, entendeu? Mas eu só estou fazendo isso para dar um pouco do tom do tipo de prática que está sendo descrita aqui, entendeu? E que a gente vai desenvolver isso como? Ao longo do caminho gradual. Fazendo meditação sobre preliminares comuns, recebendo as instruções como vocês vão receber hoje de preliminares especiais, fazendo acumulação de méritos, sabedoria, desenvolvendo devoção. Isso é um caminho. Veja, assim, na perspectiva Mahamudra, na perspectiva Dzogchen, em algumas situações, o ensinamento já começa a partir daí. Na perspectiva Mahamudra, o caminho é gradual. Preliminares comuns, preliminares especiais, chinês, Laton, né? A prática da meditação de calma mental, de meditação analítica, tal, que vai criando toda a possibilidade para que haja um reconhecimento da natureza da mente, para que depois você possa cultivar esse reconhecimento da natureza da mente e possa, em situações como essa, fazer esse tipo de reconhecimento. Um está mais certo, mais rápido? Não, são formas diferentes de você acessar. Às vezes, por uma prática de devoção pura e espontânea, você rápido já entende isso. Mas como desenvolver essa devoção pura e tal? Isso não é uma coisa fabricada. As plenárias especiais que a gente vai receber aqui são formas para você desenvolver o que? Essa devoção pura a gente faz. Tomada de refúgio, Vajrasattva, Mandala e Guru Yoga, para você ir cultivando esse aspecto de devoção por meio dos meios hábeis do budismo Vajrayana, para que de alguma forma, quando a instrução, quando você tiver pronto, a instrução mais simples do seu professor possa se consubstanciar numa instrução direta. Isso não é fabricado, isso simplesmente é fruto dessa condição de confiança e de abertura total. Por isso o budismo Vajrayana enfatiza tanto a questão da devoção. Porque, por mais que se diga que a natureza da mente pura, ela é tão óbvia, ela está tão na minha cara que eu não enxergo, por mais que eu diga isso, só uma absoluta abertura de coração para receber isso com uma instrução direta e enxergar. O que é óbvio. Pode repetir isso. Eu estou dizendo que reconhecer a sua natureza de Buda
Pode ser algo muito simples, tão óbvio, que a gente prefere acreditar nos nossos condicionamentos, a forma como a gente se acostumou a se relacionar com a realidade. Como algo que eu cultivo desde o momento que eu nasci pode ser confrontado por uma instrução tão óbvia e banal. No fundo, eu não acredito. E eu continuo repetindo. Só quando você verdadeiramente desenvolve, a partir de um processo, um profundo respeito, apreço e daí por diante, você desenvolve a coragem para colocar em xeque tudo aquilo que você construiu, desde o momento em que você veio ao mundo, a partir de uma instrução tão óbvia, e aquilo ser capaz de transformar a tua maneira de perceber a realidade. Entende o que eu quero dizer? Não é fácil isso. Ao mesmo tempo é extremamente simples, mas meus hábitos, as minhas tendências fazem com que eu continuo seguindo uma vida, envelhecendo, adoecendo, morrendo, tendo uma outra experiência de realidade, e daí por diante. Tem um caminho gradual para seguir, tem um caminho direto, mas no fundo é disso que se trata. E a gente está fazendo uma descrição aqui. Né? Tudo bem, gente? Uma pergunta, ela é bem mais básica, mas vai me ajudar a compreender a profundidade do ensinamento. Quando o senhor fala do karma, do pensamento virtuoso e da lucidez, e não gera karma, me veio que o que eu venho aprendendo é que o que gera karma é a ação. Então, se eu tiver um pensamento que também não é virtuoso, então, que estivesse entre as ações não virtuosas, pensei em matar, nada. Isso gera karma? Porque essa foi a minha dúvida, porque para mim o que geraria karma é se essa emoção perturbadora me fizer agir. No momento que eu não cometi a ação, ficou só no pensamento, não acumularia karma. Aí a gente está descrevendo da densidade desse karma. Quando eu desejo algo negativo, mas não realizo, o potencial de imprint no Alaya Vijnana, né, ou a densidade do imprint no Alaya Vijnana, digamos, ela de certa forma é menor. A magnitude desse hábito, dessa ação, ela é de menor potencial kármico do que uma ação que eu, de fato, concretizo. Por exemplo, quando a gente fala na ação de matar, tem uma série de aspectos relacionados ao amadurecimento ou a condição, o se consubstanciar do potencial máximo de uma ação. Eu preciso olhar para um ser, a desejar matá-lo, envidar todos os esforços para matá-lo e me regozijar da ação de ter matado. Quando eu realizo todas essas etapas, a magnitude do print no Alaya Vijnana é muito maior. Vejam, tem 5 etapas aí. E o registro que fica dessa experiência, né, a magnitude desse karma é muito maior do que eventualmente simplesmente uma pessoa me fez um mal e eu desejo que ela morra por causa daquilo. Aquilo deixa um print. Como é que eu purifico isso? Se ato seguinte eu falo, cara, eu não queria ter desejado isso, foi um impulso por hábitos e tendências anteriores, eu costumava dizer isso, hoje eu não penso mais assim. Reconhece que você aspirou a algo que não é virtuoso. Imagina que você está diante dos Budas, reconhece a tua ação, se arrepende dessa ação, se compromete em não realizar mais essa ação e confie nessa prática de purificação. Essa é uma maneira de você ir
dissolvendo o potencial kármico dessa ação. Essa é uma maneira de você ir purificando o seu karma, entende? Porque, de certa forma, você faz uma, uma contração lúcida, consciente, um pouco na linha do que o André estava descrevendo. Você toma consciência do que você fez, mas eu não quero isso, foi um impulso, não quero. Reconhece que isso aconteceu, se compromete, imagina que está na frente dos burros, se compromete a não fazer mais. Isso vai descondicionando um hábito em tendência a ponto que talvez numa outra situação em que alguém te faça mal, você naturalmente, por ir dissolvendo esse hábito em tendência e permitindo que a natureza básica da sua mente se revele, você fale, puxa, que essa pessoa não sofra por essa ação que ela cometeu e que gera raiva nas pessoas, como um comportamento natural, não como, olha, santinho do pau oco, desejando o bem de todo. Não, como um comportamento natural. Você reconhece a ação confusa do outro e fala, vai gerar sofrimento para ele. Que ele não experimente o sofrimento decorrente dessa ação. É uma maneira completamente diferente de reagir, mas isso vem com o tempo. É uma maneira de você ir descondicionando atos. Mas, volto a te dizer, se você imediatamente praticar uma ação virtuosa, isso não vai deixar um registro no seu alaya vijnana. Isso simplesmente contribui para que essas nuvens de confusão mental vão se dissipando. E Yeshivá começa a se revelar na sua forma pura. Entende? Mas existem magnitudes desse registro kármico diretamente relacionados aí a consequência daquilo que você vai experimentar pelas suas ações. A gente sabe diretamente na vida real. Se eu desejei matar uma pessoa, que implicação isso tem no mundo real? E eu efetivamente matar uma pessoa, que implicação isso tem no mundo real? Né? A pessoa vai presa, a pessoa vai experimentar o cárcere e daí por diante. Veja como esse potencial kármico é diferente, né? São três aspectos fundamentais. A intensidade da atuação, que vão gerar, né, a densidade kármica, a intensidade da atuação, seja só pensada ou efetivamente realizada, a motivação da sua ação, se é um motivo torpe, se é um motivo eventualmente até justificável, vai gerar consequência. Mas digamos, eu vou lá e agrido uma pessoa porque eu senti que aquilo foi uma maldade muito grande que ela fez. Aquilo vai ter consequência. Mas no fundo do seu coração, a motivação que você tinha ali era reparar um dano e daí por diante. Não era só uma vingança, digamos assim. Aquilo vai ter consequência, mas esse potencial kármico, ele tem uma relação direta com a motivação imprimida. E o destinatário da atuação. Intensidade, motivação e o destinatário da atuação. Se você comete uma ação não virtuosa contra um Buda, contra um Bodhisattva, a consequência daquela ação é diferente de você cometer uma ação contra uma pessoa, por exemplo, que não tenha essa condição. Isso vai dando a magnitude desse print, entendeu? No alaya vijnana. Fez sentido, Wagner? Tudo bem, gente? 10 horas em ponto. Não, Sonan, eu consegui. Lama, tem uma Acho que pergunta. não. Licença. Tem uma pergunta Vai no lá. chat. Pode ler, Charles. A Cidinha está perguntando aqui, ó. Sherab não é uma qualidade de Eshe? A sabedoria discriminativa não é a qualidade de Eshe? Assim como as 5 sabedorias, igualdade, causalidade e as demais em uma consciência autorreflexiva? Então, foi a Cidinha que fez essa pergunta? Perfeita essa pergunta. Assim, é sempre assim que a gente se relaciona ao conceito de Sherab, tá? Por isso que eu digo aqui, no entanto, a maneira como ele descreve aqui, como para mim essa é a descrição de Sherab, a descrição que a Cidinha fez, eu sempre trato a noção de Sherab e Yeshe, Sherab como sendo uma qualidade de Yeshe. Mas alguns dicionários trazem Sherab e Yeshe como sendo sinônimos. Isso sempre me chamou a atenção. E aqui nessa descrição do texto é uma situação onde me parece possível
trazer a noção de sabedoria discriminativa como sendo sinônimo de Yeshe, como sendo sinônimo de Sosor Topei Yeshe, que é a sabedoria discriminativa, como tradução aqui, mas que a gente viu como sendo a tradução, Sosor Topei Yeshe, como sendo a tradução de consciência primordial discriminativa. Então, eu acho que é exatamente nessa situação onde eu consigo entender por que eu estou fazendo aqui uma leitura, que eu consigo entender por que algumas situações Sherab e Yeshe aparecem como sendo sinônimos. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Mas sem ir contra a informação que a Cidinha traz, tá bom? Tudo bem, gente? Vamos fazer a nossa dedicatória, então? Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.